Oi, gente! Então, nesse vídeo de agora, continuando os anteriores, a gente vai falar sobre o esquema em estrela, que é como a gente liga as tabelas, e os tipos de relacionamentos, que são através desses relacionamentos que a gente faz essa ligação, essa conexão entre as tabelas de fatos e tabelas de dimensão. Então, aqui coloquei exemplos, a gente tem 4 principais tipos de relacionamentos que a gente pode fazer entre essas tabelas, as fatos e as dimensões. Então, a gente tem o one-to-one, one-to-many, many-to-one e many-to-many. Vou começar falando pelo one-to-one, ali em cima em lilás. One-to-one, o que isso significa? Significa que, como o próprio nome diz, está um para um. Então, por exemplo, quando você faz ali a sua conexão entre duas tabelas, nesse caso são duas tabelas de dimensão que a gente fez essa relação, dificilmente você vai encontrar uma relação one-to-one entre uma tabela de dimensão e uma tabela fato, porque o que a gente espera é que essas dimensões se repitam ao longo da tabela de fato, né, já que ela é longa. Mas, enfim, geralmente o one-to-one acontece entre tabelas de dimensão, que é o que a gente tem aqui nesse exemplo. Então, do lado esquerdo, a gente tem ali a tabela com o tipo de conta, coloquei como exemplo ali conta corrente, poupança e investimentos. E aí a gente tem uma pessoa responsável por cada uma dessas contas. Então, nesse caso, ali na tabela de dimensão da esquerda, de tipo de conta, o responsável pela conta corrente é o número 1, que nesse caso é Adriano, como a gente pode ver na tabela da direita, que seria a tabela de dimensão de nomes. A pessoa responsável pela conta poupança, nesse caso, é a pessoa 2, Roberta. E assim vai, investimentos 3, 3 é Carlos. Então, como essas dimensões não se repetem em nenhuma das tabelas, tanto da esquerda quanto da direita, a gente tem uma relação 1 para 1, porque a gente vê que o número 1 só aparece uma vez, o número 2 também só aparece uma vez, e o número 3, como esperado, também só aparece uma vez em ambas as tabelas. Então, por isso que é 1 para 1. Aí, por exemplo, se a gente for ali para a direita, one to many é um para várias. Então significa que na tabela do lado esquerdo, que é de onde está saindo essa relação, os números ali, as dimensões, elas não se repetem. Só vai aparecer uma vez, por isso que é o one. E aí, se você olhar ali na tabela da direita, aquela sim é o mesmo screenshot que a gente vem usando da tabela de fatos. E a gente pode ver ali que o número 1, o número 2, o número 3, todos os números se repetem várias vezes. Então, por isso que é many, porque tá vindo de uma tabela onde esse número não se repete, então só aparece uma vez, one, e está indo em direção a uma tabela que a gente pode ver que se repete várias vezes, então many, por isso que é one to many. Então ali a gente tem o exemplo que é mais utilizado, que é o one to many. Esse é o tipo de relacionamento mais comum e o que a gente mais vai usar entre as nossas relações, entre as tabelas de dimensão e de fato. Então, ali a gente tem a tabela de dimensão de contas sendo conectada à tabela de fatos através da conta ID, através daquela coluna, e a relação é one to many. Aí, o contrário, many to one. Isso varia muito, gente. Se você, por exemplo, ali da esquerda para a direita, one to many. Se eu tivesse invertido a ordem dessas tabelas, já teria virado many to one. Às vezes no Power BI você consegue fazer essa manipulação. Mas então, só para explicar, ali de novo eu tenho uma relação entre duas tabelas de dimensão. E nesse caso é many to one, porque ela tá vindo ali da direção da esquerda para a direita. Na esquerda a gente tem a tabela categoria, que a gente também já viu antes. E cada categoria é relacionada a um tipo de gasto, fixo ou variável. Então, como a gente pode ver naquela tabela de dimensão de categorias, os tipos eles se repetem várias vezes. E ali na direita a gente tem a tabela de dimensão de tipos de gastos e, obviamente, como é uma tabela de dimensão daquele tipo de gasto, o tipo ID, ali os números não se repetem. Então, por isso que é many to one. E aí, por último, a gente tem a relação many to many, que é quando os números se repetem várias vezes. Então, por exemplo, se eu fosse ligar aquela tabela de dimensão de métodos de pagamento à tabela de fatos, mas não pelo método e sim pela conta, a gente vê ali na esquerda que a conta se repete mais de uma vez, pelo menos para o número 1, já apareceu mais de uma vez, então isso já é o suficiente para ser considerado uma relação many to many.
E ali na direita a gente vê a tabela de fatos, mesmo screenshot ali de cima. O número 1 de novo, não só o número 1, né? O número 1, 2, 3 se repetem várias vezes na tabela de fatos. Então, como em ambas as tabelas esses números aparecem mais de uma vez, a relação criada que fica é many to many. Então, só recapitulando, o relacionamento que você mais vai ver aí em Business Intelligence vai ser one to many, porque na maioria das vezes a gente está relacionando uma tabela de dimensão a uma tabela de fato. Mas enfim, isso de novo varia muito dos seus dados, da sua base de dados. Cada dashboard é construído de um jeito diferente, mas o ideal, o que a gente mais encontra é aquela one to many. E pro vídeo de hoje... Mentira, não é só não, tem mais um slide. Tá. Calma, deixa eu voltar. E bom, agora a gente vai brevemente falar sobre o esquema em estrela, que é bem comum nesse mundo de BI, ou em inglês, Star Schema. Isso é basicamente só o jeito que a gente posiciona as tabelas ali quando a gente tá no Power Query, Desculpa, não no Power Query. No Power BI, na visão ali na tela de relacionamentos, relações, porque fica mais fácil de entender como essas tabelas estão conversando umas com as outras. Então ali na esquerda, peguei o exemplo da internet que mostra ali a estrela, né? Por isso que veio o nome Star Schema, porque geralmente é assim que a gente costuma posicionar as tabelas. A gente coloca a tabela fato no meio, e aí em volta a gente coloca as tabelas de dimensões que estão relacionadas a essa tabela fato. Então, por exemplo, vou falar o exemplo ali na foto da direita, são as tabelas que a gente vem utilizando nesses vídeos. Eu coloquei ali no meio a tabela de fato, que é aquele screenshot da tabela fato longa e estreita. Então, ela ali no meio, e aí em volta eu tenho tudo que está relacionado a ela. Então, tem ali a minha tabela de dimensão de conta bancária, tipo de gasto, categoria, método. E eu não falei ainda sobre tabelas de datas, vai ter vídeo os próximos vídeos vão ser sobre isso. Mas enfim, ali as datas também estão relacionadas à tabela de fato. Então a gente pode ver que ali, ó, dá pra ver o cursor? Tá. Por exemplo, aqui as tabelas de dimensão estão sendo direcionadas, ligadas à tabela de fato que tá bem no meio ali da tela. E a gente pode ver, ó, que a relação é one to many. Tá vendo? O número 1 com a estrelinha ali é literalmente a mesma coisa que a gente tava vendo aqui, ó. O 1 pra estrelinha, e é isso que o Power BI tá mostrando aqui. Cada tabela de dimensão está relacionada através de um relacionamento one to many em todos esses casos. E pro vídeo de hoje é só. No próximo eu vou mostrar como você cria essas relações, essas setinhas que a gente está vendo aqui nessa tela, como você cria esses relacionamentos no Power BI.